E vamos continuar, como já havíamos prometido no vídeo anterior, voltar para continuar aqui a gravar um vídeo sobre as questões do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizado em outubro de 2011 pelo CESP-NB. Então, no caso, nós resolvemos aí, nós comentamos algumas questões sobre o Excel, certo? Em vídeos anteriores e sobre outros assuntos também. E agora vamos resolver aqui, comentar uma questão. Essa janela aqui que a gente está vendo é do Windows, não, do Word 2007, certo? Então vamos resolver aqui mais algumas questões para concluir nesse vídeo justamente as questões desse concurso. Faltando aqui questões sobre o Word 2007 e também sobre o Windows 7. Bom, a questão sobre o Word é com base nessa janelinha aqui chamada modificar estilo. Então, primeiramente, o Word 2003, o Word 2007, o Word 2010, eles têm um recurso denominado estilo, que é um recurso que permite a um determinado usuário alterar toda a configuração, certo? Em termos de formatos, digamos assim, de uma parte do texto, tá? Então, aqui você pode modificar um estilo denominado normal, que é um estilo que quando você abre, né, o Microsoft Word, normalmente ele é aplicado já aos textos que você começa a digitar dentro da página. Então vamos ver aqui a questão, vamos lá. Na tela modificar estilo do Word 2007, mostrada na figura acima, então era aquela figura lá que a gente mostrou do slide anterior, o botão formatar permite, entre outras ações, alterar. Bom, vamos voltar aqui à janela. Page Up. O botão formatar ele se encontra aqui no canto inferior esquerdo dessa caixa de diálogo. E o que ele permite? Quando você vai criar um estilo, digamos assim, você vai criar um estilo. Digamos que vamos já mostrar aqui como é que cria ou simplesmente modifica um estilo que já foi criado. Então, quando você vai criar um estilo, você indica um nome para o estilo, certo? O tipo de estilo, ele vai ser aplicado somente a caracteres selecionados ou ele deve ser aplicado a um parágrafo completo. Normalmente os estilos são relacionados a parágrafo completo, tá? E que tipo de formatação esse estilo deve aplicar ao parágrafo ou ao texto que estiver selecionado? Você escolhe o tipo de fonte, o tamanho da fonte, se esse estilo também vai acompanhar negrito, itálico, sublinhado, tá? Os alinhamentos à esquerda, centralizado, à direita, o espaçamento entre linhas, o espaçamento que deve ter do parágrafo, certo? Onde vai ser aplicado o estilo, para o anterior ou para o parágrafo seguinte, que tipo de recuo deve ter, tá? Para o parágrafo, se um recuo maior ou menor, o recuo é o que diz respeito ao espaçamento que tem do lado esquerdo do parágrafo, se ele vai ficar com um espaço maior no lado esquerdo, em branco, ou menor. Então, isso daqui, digamos que é o básico para que se você crie um estilo com uma formatação básica para o estilo. E se você quiser aplicar outras formatações para esse estilo, para quando você precisar usar aquele estilo, além de tudo que você determinou aqui, em termos de formatação, já seja colocado, aplicado para o texto selecionado, ainda também outros tipos de formatos. E aqui o que é que a gente tem? Formato de borda, certo? Formato de numeração, formato de tabulação. Então, existem outros formatos também. Aqui, entre as opções, a gente tem campo de soma, tem nada a ver com formatação. O nome do arquivo salvo, você não vai alterar o nome do arquivo que você está usando, que foi salvo. Tabulação de texto, aí a gente comentou agora há pouco, numeração, borda, tabulação de texto, esse deve ser o item correto. Comentário de uma caixa de texto. Comentário é um comandozinho que a gente tem no Word, que numa caixa de texto à direita, você pode ter uma ligação com uma parte, uma palavra, uma frase no texto, e lá nessa caixazinha você pode fazer um comentário para esse trechozinho de texto. Recurso, inclusive, caiu no concurso dos Correios também no ano passado, 2011, realizado pelo CESP. Mas, através daquela janelinha lá, nós não vamos mexer em nenhum tipo de caixa de texto relacionado a comentários no documento. E também, no caso, fazer alterações em tabelas. Também não. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos alternar para uma janela do Word 2007. Está aqui uma janela do Word 2007. Eu vou aqui simplesmente clicar nesse parágrafo. Já está aí o cursorzinho piscando nele.
Nessa área aqui, que é chamada faixa de opções, certo? Da guia início, nós temos um grupo chamado estilo. Aí está aqui estilo normal, que é esse tipo de configuração aqui para o texto onde está o cursor. Se eu colocar o ponteiro do mouse aqui, num estilo, por exemplo, chamado título 1, vou colocar o ponteiro do mouse em cima. Resultado, enquanto o ponteiro do mouse estiver ali em cima, você vai perceber que o parágrafo onde o cursor aí no seu computador estiver em cima, estiver sobre ele, já é mostrado qual é o tipo de formatação que se aplica com o estilo chamado título 1. Ao lado tem título 2, eu vou apontar lá. Então já mostra aqui um outro tipo de formatação. Aí tem uma barrinha de rolagem ali do lado, você deve estar vendo aí no seu computador, aí onde vem título, aí eu vou colocar sobre título. Aí vejam aqui o tamanho da fonte já aumentou, tipo de fonte mudou. Se eu coloco ali em subtítulo, que é outro estilo, aí já mudou aqui, já tem itálico, já mudou o tamanho da fonte, e assim vai. Você vai colocando o ponteiro do mouse em cima, já mudou de novo. Então, cada espécie aqui cada tipo, aliás, de estilo, que você coloca o ponteiro do mouse em cima, você já vê aqui como é que vai ficar formatado aquele parágrafo onde está o cursor, se você clicar sobre o estilo. Se você só deixar o ponteiro do mouse em cima, você vai ter uma pré-visualização da formatação desse estilo, como ele vai ser aplicado aí no parágrafo onde está o cursor ou aos parágrafos selecionados. Se eu tirar o ponteiro do mouse de lá, ele não aplica nenhum estilo específico, certo? Ele simplesmente mantém o mesmo estilo que estava configurado. Então eu coloco aqui o ponteiro do mouse sobre o estilo, e aí ele mostra no parágrafo, eu tiro, ele volta ao que estava antes. Então, existem estilos para parágrafo completo, ou só para caracteres selecionados, ou só para a palavra onde está o cursor, ok? Bom, se eu quiser criar um estilo, eu vou clicar aqui numa setinha, que a gente tem aqui, ao lado da barrinha de rolagem que a gente estava usando agora há pouco, você vai ver no seu computador, usando a janela do Word 2007, e aí então você pode selecionar um parágrafo, formatá-lo do jeito que quiser e criar um estilo. Está aqui, salvar a seleção como um novo estilo. Então você pode criar um novo estilo. Já aquela janelinha que a gente tem na questão, eu vou abrir aqui, onde tem aqui, ó, aplicar estilos. Então, como com certeza aí no vídeo a gente sabe que deve estar aí de um tamanho pequeno, vamos aqui repetir o procedimento. Você vai abrir o Word 2007, vai colocar em um parágrafo qualquer, ou 2 ou 3, na janela do Word 2007, vai clicar sobre um desses parágrafos, e aí então vai passando o ponteiro do mouse sobre esses quadros que você tem aqui, no grupo chamado estilo da guia início. No que você for passando o ponteiro do mouse nos quadros, você já vai vendo a formatação no parágrafo que você tem o cursor sobre ele. E no cantinho tem uma barra de rolagem, setinha para cima e para baixo, para rolar os estilos existentes no Word 2007. E abaixo dessa barra de rolagem tem uma pequena setinha com traço, justamente onde eu cliquei agora há pouco. E tem a opção salvar a seleção atual como um novo estilo. É como se você quiser criar um novo estilo. Você pode selecionar uma parte do texto, formatá-lo do jeito que quiser e clicar aqui, salvar a seleção como novo estilo. Vai aplicar um nome lá para o estilo. E aí ele vai ficar já com o nomezinho dele lá na lista de estilos. E aqui na parte inferior desse menuzinho que abriu, aplicar estilos. Quando você clicar, vai abrir esse pequeno painelzinho aqui do lado esquerdo. E aí então tem o botão, ó, modificar. O estilo que no momento está sendo aplicado para esse parágrafo é um estilo denominado normal. E se eu clicar aqui no botão modificar, nós vamos ver aqui justamente aquela tela que está na figura da questão. Modificar estilo. O estilo é um estilo normal, que se aplica a todo um parágrafo, certo? Tem esse tipo de fonte aqui, Calibri, tamanho 11, alinhamento à esquerda, que é a configuração normal, a formatação normal do Word 2007. E se eu quiser atribuir mais algo a esse estilo normal, tipo, esse estilo não aplica negrito, não aplica itálico, não aplica sublinhado, eu posso clicar nesses botões. Onde tiver parágrafos dentro do documento com esse estilo normal, já será aplicado negrito, itálico, sublinhado. O alinhamento desse estilo é à esquerda, certo? Mas, se eu clicar em centralizado, ok. Então, onde tiver estilo normal, dentro do documento, os parágrafos ficarão centralizados. E se eu quiser
colocar mais formatos para esse estilo, eu vou aqui no botão formatar, certo? E aí nós temos, ó, fonte, parágrafo, tabulação de texto, que é o item correto, como a gente já tinha desconfiado lá, tabulação de texto, tem lá para você aplicar o estilo. Então, tabulação, aplicar borda, como nós tínhamos falado lá também, certo? Indicar um idioma para verificação de ortografia e gramática nos parágrafos que tiverem com esse estilo. Então, se eu colocar aqui idioma, vai abrir uma caixinha de diálogo, digamos que eu clico em inglês, Estados Unidos e ok, tá? Aí então, todo parágrafo que eu for digitar, ou que já tiver no documento, com o estilo normal, esse estilo para parágrafo, será feita a verificação de ortografia e gramática das palavras através do idioma inglês, né? Numeração. Então, são as opções que a gente tem aqui para aplicar formatos a um determinado estilo, tá? No Microsoft Word. Então, entre as opções, nós temos aí a de tabulação de texto e a questãozinha aqui, vamos voltar a ela. Tabulação de texto, letra C, a opção correta. Então, uma questão aqui, de uma certa forma, até complicada, porque a pessoa primeiramente tem que saber qual é a função, o que executa esse comando estilo no Word, o que é isso. Depois saber como criar, ou como diz a questão, como modificar. E tem um botãozinho lá embaixo, né, que vai permitir você fazer alterações nos formatos que se aplicam a um determinado estilo. E entre eles, o de tabulação do texto, ok? Então, vamos aqui passar a próxima questão desse concurso, que também, como o CESP-NB costuma fazer muito, né, uma imagem. E essa imagem aqui traz no título dela prompt de comando. Então, prompt de comando no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, é uma opção que o usuário tem de executar comandos digitados pelo teclado. Então, ele mostra esse prompt de comando, mostra o nome da pasta que você está usando no momento, e aí você vai digitar comandos, que esses comandos digitados pelo teclado, quem trabalhou, quem usou a época do MS-DOS, sabe que você pode criar um diretório, uma pasta por um comando, pode copiar um arquivo através de um comando, pode excluir pastas, arquivos, pode mover, pode renomear, pode fazer várias ações digitando os comandos dentro dessa telazinha chamada prompt de comando. É bem fácil, você abre o menu iniciado do Windows 7, e no campozinho de pesquisa, pode digitar a palavra prompt, P-R-O-M-P-T. Já vai aparecer na lista lá de itens do menu iniciar, prompt de comando. Quando você clicar, vai abrir uma janela como essa. E aí você começa a digitar aqui comandos, certo? E tecla Enter. Lógico, conhecendo os comandos que executam tarefas nesse modo de executar comandos no Windows, que é o chamado prompt de comando. É um modo texto, certo? De se executar tarefas. Então vamos aqui. Essa questão acabou se tornando muito fácil. Por quê? O título da janela é prompt de comando, que é o nome justamente da ação do Windows. A tela mostrada na figura acima, presente em sistemas Windows 7, equivale, então a resposta estava na própria figura. E o CESP-NB muitas vezes faz isso, certo? Eles colocam uma figura e dentro daquela figura é cobrado normalmente as questões, e dentro da própria figura você consegue detectar algo que possa te ajudar a resolver a questão de uma forma bem clara. Como lá na barra de título tem prompt de comando e aqui no item B tem prompt de comando, tá? Que é a opção correta da questão. Com certeza, quem conhece o básico do Windows não ia informar que aquele tipo de janela ali estava relacionado ao Windows Explorer ou algum menu do Explorer do Windows, nem tampouco ao painel de controle, certo? Também não ao gerenciador de dispositivos ou propriedades de sistema. Então, uma questão, até pelos itens aqui, que se torna muito fácil. Então, eu tenho aqui no menu iniciar do Windows, painel de controle, que vai abrir lá os itens do painel de controle para configurações. Eu tenho aqui o item computador. Se eu clicar aqui no item computador, aqui na parte superior, até a gente já viu isso num vídeo anterior, nós vamos ter aqui propriedades do sistema. Essa é a tela propriedades do sistema, que aqui está, deixe-me ver, no item C. E nessa janela propriedades do sistema, do lado esquerdo tem gerenciador de dispositivos, que é o que está no item A. Essa janelinha que vai abrir aqui agora é a do gerenciador de dispositivos, que mostra uma lista de dispositivos que já foram instalados e devidamente configurados
no computador que está sendo aqui utilizado. Então, uma questão aqui fácil. Isso daqui é uma espécie de interface de texto das versões do Windows, que tem a interface gráfica, que se chama prompt de comando letra B de bola. Ok? E para finalizar aqui, esse vídeo e, consequentemente, essa aqui é a última questão desse concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, de 2011. É uma questão também sobre o Windows 7, relacionada aqui, pelo que a gente vê, a atalho. O Windows 7 permite minimizar, com um único comando, todas as janelas abertas, com exceção da janela ativa, ou seja, aquela na qual se está trabalhando no momento. Para executar essa ação, é suficiente realizar o seguinte procedimento. Manter pressionada a tecla, aí temos aqui alguns atalhos. Bom, que nome se dá esse procedimento no Windows 7 que permite minimizar todas as janelas? Por exemplo, eu tenho 5 janelas abertas. Eu quero minimizar todas, exceto aquela que está na frente, ativa, aquela que eu estou trabalhando. Esse recurso é denominado AeroShake. Já caiu em alguns concursos também realizados pelo CESP. AeroShake. Então, vamos aqui, eu tenho aqui aberto nesse computador, olha, Excel, o Word, o PowerPoint, que é o que a gente está trabalhando, o BR Office Writer, o Calc, tem várias janelas abertas. A janela que eu estou trabalhando no momento é essa do slide aqui da questão, que é a do PowerPoint. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a janela do PowerPoint, a do Word, a do Writer, todas aqui, está aqui a do Writer. Então, a que está na frente aqui no momento que eu coloquei agora é a do BR Office Writer. Aí atrás tem a do Word, tem a do Calc, tem a do PowerPoint. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar na barra de títulos da janelinha do Writer, que é a que está aqui na frente, e vou balançar de um lado para o outro. Pronto. Esse recurso é chamado AeroShake. Você tem uma janela na frente, que é a chamada janela ativa, e as outras estão ali atrás, abertas. Você clica na barra de títulos da janela ativa e balança. Com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrasta a janela de um lado para o outro. Todas as que estão atrás minimizam. Se você repetir o procedimento, elas voltam. Então está aqui a janela do Writer e todas as outras que estavam ali atrás voltaram. Então você pode testar isso no seu computador com o Windows 7, certo? Ultimate, profissional, só não tem naquele Windows 7 Starter. Se for esse que você tem no seu computador, esse procedimento não vai funcionar, chamado AeroShake. E ele tem um atalho, que é você pressionar a tecla com o logotipo do Windows, segura e tecla Home. Ficou só a janela ativa do Writer. Todas as outras que estavam atrás, do PowerPoint, do Word, do Calc, do Excel, foram minimizadas e estão aqui com seus botões na barra de tarefas. Portanto, logotipo do Windows, Home. Minimiza todas as janelas, menos a janela ativa. Recurso no Windows 7 chamado AeroShake. Logotipo do Windows de novo é a tecla Home. Voltaram de novo ali atrás todas as janelas que foram minimizadas com esse recurso. Portanto, logotipo do Windows, Home. Logotipo do Windows tem na letra A e na letra C. Na letra A, junto com a tecla Home. Esse é o item correto. Logotipo do Windows End. Não é o item correto. Então, letra A, logotipo do Windows e na sequência pressionar a tecla Home. Vai executar esse recurso aí denominado AeroShake de minimizar todas as janelas, exceto aquela ativa que você está trabalhando no momento. Então, boas questões aqui do CESP-NB, tá? Conhecimento sobre o Windows 7, sobre o Office 2007, certo? Sobre BR Office e também algumas em vídeos anteriores sobre segurança da informação, protocolos de internet. Boas questões e é aquilo que a gente vem aplicando aqui realmente nos vídeos. São questões sobre sistema operacional, editores de textos, planilhas, protocolos, internet, segurança da informação e, graças a Deus, é o que vem caindo aí ainda nos concursos e assim vai permanecer, a gente espera, por muito tempo, ok? Em breve a gente volta para dar continuidade a esse nosso trabalho e a gravação de outros